Bem, meus amigos, então vamos aos comentários desta Kelson, né? Uma Kelson totalmente diferente. Então foi, né? Trocou. Veio até aqui normal a Kelson, aqui eu variei. Tem gente que pode estar pensando nesse lance aqui, olha, né? Que ele complicaria, né? Esse daí, inclusive, esse daqui, olha, né? Então jogaria para fazer o cerco, né? Jogaria, joga e vem, por exemplo. Aí tem esse lance aqui, ó, que é muito interessante, tá? Esse lance aqui, se a pessoa tomar, toma lá, olha. Se der aqui, fica igual, né? Fica bem complicado. E se tomar para cá, é só tomar, toma, toma, toma. E eu gosto mais das pretas aqui, né? Fica uma posição legal. E sempre vai ter esse sacrifício, tá? E outro lance que eu acho que as pessoas devem ter pensado é esse daqui, ó, tá? Esse daqui, com essa troca aqui, olha, veja, ele sai daquela Kelson tradicional, né? Sai totalmente fora daquela Kelson tradicional, ok? Então é defensável. Mas é um lance estranho, de difícil acesso, né? Então foi, troquei, aí ele foi, eu troquei para trás, né? Ele veio, eu vim, foi, eu fiz as 3x3. Essa partida, o melhor lance foi do Leandro, né? Foi muito bom. Ele teve muita criatividade. Aqui, ó, nessa hora aqui, eu achei que ele teve uma criatividade excelente, né? Eu contei, inclusive, perdido para mim, e para mim é o que valeu da partida, né? Em vez de perdido, eu estava ganho. Veja, é o que eu falo direto para vocês. Contar é uma coisa, você criar é outra. Veja bem, aí foi criação do Leandro, né? E eu poderia ter feito uma criação em cima dele, mas dificilmente eu iria criar isso, que nem de longe eu tinha ideia. Eu tinha ideia que eu iria ficar inferior, até comentei com vocês na partida, né? Então a minha ideia é que eu ficaria inferior na partida, né? E mesmo vocês olhando a posição, vocês vão ver que eu estou inferior, né? Então o que que o Leandro queria aqui? Olha, veja bem. Olha que o jogo de damas ele é fantástico, pessoal. Essas coisas me emocionam em damas de tal forma que vocês não fazem ideia. Então o que que o Leandro queria? Que eu atacasse, veja, ele sairia, eu viria, né, para ameaçar. Se ele saísse aqui, era só dar lá, ó, né? Agora ele não podia defender, né? Não podia defender e eu passaria, né? Então parecia, e se ele jogasse qualquer outro lance, eu dava uma, tomava duas e levava o tabuleiro para casa. Então veja, o que, que ele queria aqui? Na realidade ele queria isso, ó. Ele sacrifica, olha que criatividade, veja bem, vou voltar lá, ó. Eu tenho certeza que o Leandro viu esse sacrifício quando ele deu esse lance, ó, né? Então veja bem, ele criou aqui, né? Houve um processo de criação, mas ele teve que contar, né? Eu jogava, quando eu jogava lá, ele sacrificava e jogava. Eu era obrigado a dar para trás e eu não posso vir aqui para defender, para pegar essa fraqueza dele. Por que não? Né? Eu não posso fazer isso porque a minha peça está lá em condição esquisita, né? Então vejam, aí eu jogaria e ele viria para cá, ó, né? Ele viria para cá com certeza, né? E veja, isso daqui não resolve, ó, né? Não resolve por causa desse, ó, né? Sou obrigado a tomar e ele fica passado. Aí eu vi que não resolvia. Aí eu contei esse, ó. Eu contei esse
e vi que ele jogava aqui primeiro, e que eu jogava lá, que ele jogava. Isso eu contei tranquilamente, que é fácil contar, né? Eu jogava, ele vinha e eu trocava. Ó. Olha que situação terrível. Ele vem, é uma situação aqui periclitante, mesmo que vai lá, ó, né? Sai, vem, dá toda aquela confusão. E aí eu contei isso, que ele viria e que eu jogaria, que ele faria dama e eu encostaria lá, ó, e mataria a dama dele, ó. Só que aí ele dava uma e tomava duas e ganhava, né? Só que eu, veja bem, aqui ao invés de ganho ele ficaria perdido. Veja, é o lance simples, mas que eu não conhecia a ideia, né? Então, como que eu ia criar lá atrás uma ideia que eu não conhecia? Eu conhecia a ideia de matar as duas, mas era só jogar lá, ó, e pretas, ao invés de perder, ganhava a partida. Veja, a branca é obrigada a tomar a maioria e você toma para trás com ganho, olha. As duas peças ganham das três, ó, mesmo que sacrifique aqui. E venha, vai, veio, faz dama, vem e joga, ó. E tá ganho, ó. E tá ganho isso daqui, né? Aí é só jogar e tá liquidado. Mas eu achei lá atrás que eu ficava inferior, né? E eu acredito que o Leandro também achou que eu ficava inferior, né? Por isso que ele veio com a 3B4. Fantástico lance. Aí eu vi essa ideia dele, né? E joguei cá. Aí quando ele jogou aqui, eu comentei de por duas com vocês, que eu ganhava, né? E comentei também de um golpe, né? Que eu ainda falei, eu tomo tudo, né? Que seria essa linha aqui, ó. Eu viria, ele dava, eu tomava, ele tomava duas e eu ia lá, ó. Ele vinha, eu tomava, ele vinha, eu jogava, veio, eu tomo, ele toma as duas e ficaria perdido, ó. Ele ficaria totalmente perdido aqui, né? Veja, não pode jogar lá que lá não ganha, tá? Aqui não ganha, né? Então veja, ó, para vocês verem. Joga, joga e joga lá, ó. E tá empate. Se for aqui, ó, tampa a diagonal, né? E se for lá, ó, é só sair, toma e vem e não segura mais essa peça, né? Então é claro que teria que ir lá primeiro, ó. Porque se ele marcar aqui agora, eu marco lá, ó, né? E se ele jogar, eu jogo o carro. Aí ele vem, eu vou. Ele vem, é só fazer a dama e tá ganho, né? Então ele ficaria perdido nessas duas por duas que eu falei com vocês na hora da live. E se ele dá aqui, né, foi onde eu falei que tomava tudo. E ele vem, eu vou lá, olha, fica perdido. Ó. Agora ele não pode vir que eu dou e tomo as quatro. Então ele seria obrigado a vir aqui, eu venho lá. E é fim triste de amor isso, ok? Então ele fez bem de não dar as duas, veja. Ele empatou com mérito total, né? Agora ele tinha o lance lá correto. Aí quando eu fui, vocês viram que se ele desse, ele ia ficar mal, né? Ele ia ficar mal. Poderia ser que ele empatasse aqui, ó. Poderia ser que ele empatasse aqui, ó. Que eu falei para vocês, até comentei, agora que eu lembrei. Eu comentei na live que poderia ser o empate aqui, ó. Que ele trocaria, né? E eu ataco. Ele vem, eu vou. E aqui tá empate. Toma e vai lá, olha. Eu acredito que isso daí tá empate, ok?
Isso eu comentei, agora eu me lembrei, eu cheguei a comentar com vocês lá. Veja que era um empate difícil, não é um empate tão fácil. Aí ele trocou, né? Quando ele trocou, ele não viu que talvez que não tivesse tempo de avançar aqui, ó. Porque veja, quando eu joguei lá, ele não tem esse tempo de avançar aqui, né? Se ele avança aqui, olha, toma, toma, e eu jogo lá, ó, ele não tem tempo, né? E aqui ainda tem um negócio gozado, ó. Ele vem, eu venho. Quando ele vem, né? Eu posso jogar lá, ó. Ele não pode atacar por causa disso, né? E aí ficaria difícil, né? Aí ficaria realmente difícil. Ele teria que jogar. E aí eu acredito que jogando lá, olha, dificilmente teria alguma coisa. Ele teria que sacrificar e ficaria numa posição delicada. Então, quando eu ataquei, que ele fechou, que eu joguei cá, ó, veja, se ele troca para cá, ele vai ficar ruim, ó. Porque eu vou jogar cá, ó. Ele não pode jogar agora que eu prendo a asa. Ele joga e eu jogo. Ele joga e eu jogo. Aí ele teria isso daqui ainda, ó. Veja como que é. Aí joga lá, né? Não pode fazer a dama aqui que perde. Joga. Aí joga cá, para não deixar o ataque. Se ele vier, é só jogar lá e eu acredito que tá ganho, né? Mas aí ele não quis saber desse trem, não. Aí ele pegou e trocou certinho, né? Ele trocou lá, olha. Aí eu troquei, né? Veja, ele não atrasou o lance, né? Ele pegou e sacrificou direto. E veio, né? Veja, eu estou com duas peças cavilhadas, né? Então aqui dificilmente eu vou